Fala web designer, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um case que eu desenvolvi em WordPress. Vou apresentar o site, as principais funcionalidades e como eu usei a tecnologia para entregar um resultado final profissional. Então se você quer transformar ideias em um site completo, então fica até o final que eu vou mostrar para vocês todas as boas práticas que eu usei para desenvolver esse site, deixando ele em outro nível. Bom, passando as especificações inicial desse site, ele foi feito em WordPress com Elementor, então a gente está utilizando um Elementor padrão, então todas as funcionalidades adicionais geralmente a gente faz com código. Eu gosto de deixar o mínimo de plugins possível, isso já é uma boa prática que eu gosto de botar no meu desenvolvimento, que é usar o mínimo de plugin possível. Se eu conseguir fazer com JavaScript ao invés de fazer com um plugin, eu vou fazer com JavaScript, até para ter menos um plugin rodando de fundo. Então, iniciando aqui com a primeira dobra, já apresentam 3 conteúdos, que é basicamente o início da próxima sessão, o header e a hero. Vamos começar pelo header. O que eu coloquei de funcionalidades adicionais aqui? Primeiro, o link na logo, isso aqui é o padrão. Vocês têm que colocar o link na logo, isso aqui para todos os sites que vocês fizerem, para o cliente ter uma opção de voltar para a primeira página. Aqui tem as outras seções desse site, então tem a parte de uniformes, modelos, portfólio, clientes, sobre nós, FAQ e contato. Eu vou mostrar uma por uma, mas vamos começar aqui por cima. E tem um botão que eu coloquei uma animação de movimento que eu gostei bastante e foi até por isso que eu quis gravar o vídeo desse site para mostrar para vocês que o site não precisa ser um site quadrado, vocês podem criar animações. Tem sites incríveis com modelo de CSS para você implementar no seu site. Esse aqui eu fiz do zero, mas eu gostei bastante dessa animação. Basicamente, esse círculozinho que tem aqui ao lado do meu mouse, que tem a setinha, ele vai aumentar e ficar do tamanho inteiro do botão. Então, quando eu faço o hover, o botão, além de expandir, ele fica um pouquinho maior. Este ícone também, ele vai lá e faz a composição total do botão. Então, o botão, ele fica só o ícone, né? Então, a pessoa vai lá e clica e vai para o local que o botão está direcionando. Na Hero, a gente tem geralmente a promessa do cliente, a gente colocou fotos dos produtos do cliente, então isso aqui está realmente só mostrando os produtos do cliente. Uma coisa que é interessante de você pensar na hora de desenvolver uma Hero é pensar que 3% das pessoas que usam a internet têm monitores ultra-wide. Então uma coisa muito importante de você fazer é talvez confeccionar a Hero de vocês ali no Figma. O designer não precisa fazer isso, vocês podem fazer como dev. Vocês vão lá, pegam a Hero e desenvolvam elas para ultra-wide. Então, se eu vim aqui e dar um Ctrl- no meu site, vocês podem perceber que a Hero ela vai continuar para sempre. Parece que ela não quebra nem nada do tipo. Claro que Heroes com imagem é mais difícil fazer isso aqui, mas Heroes que tem um fundo sólido, você pode desenvolver de uma forma que tenha como ela ficar 100% fiel em todas as proporções de tamanho de tela. Eu tenho um monitor ultra-wide, eu estou gravando aqui para vocês em 1920 por 1080, porque é o formato do YouTube. Porém, quando eu vou fazer os meus sites, eu sempre penso que existe 3% da população que usa monitores ultra-wide. Então eu vou lá, perco 5 minutinhos para desenvolver essas heroes e as outras seções que são do tamanho total da tela para ultra-wide também. Esse foi o caso. Se eu venho aqui e inspeciono essa imagem aqui de background, vocês podem perceber que eu desenvolvo ela de uma forma que ela vai ter a continuidade do fim e do início. Então, daqui para lá, eu posso colocar um gradiente da cor desse fundo e daqui para cá desse fundo, porque são dois fundos diferentes. Essa é uma boa prática que eu recomendo todo mundo fazer, principalmente quando a Hero tiver uma cor de fundo e tudo mais. Pensar um pouco no ultra-wide, nem que seja 5 minutos no final do desenvolvimento para você desenvolver essas imagens. Não é muito trabalhoso, tá bom, gente? Bom, vamos voltar aqui. Na primeira seção é isso, aqui também tem o mesmo botão que tem no menu, então eu repliquei esse botão para o resto das páginas. Tem aqui mais um iconezinho aqui mostrando falando sobre a promessa, qualidade, pontualidade e agilidade na entrega. Isso é uma coisa muito importante deixar frisada na primeira seção do site, porque você conta o que você faz e qual que é o seu diferencial. Aqui tem um link âncora, mas ele vai para a seção abaixo dessa, então vou mostrar essa seção aqui primeiro, que basicamente eu desenvolvi um card que quando a pessoa faz um hover, ele vai lá dar um transform de scale e deixa a imagem um pouquinho maior, só para realmente representar que a pessoa está dando hover nesse card, além do hover no botão. Então tem 2 hovers em um card só, né? Que é o hover geral, que a pessoa está com um mouse, e depois ela dá o hover no botão para ir para a próxima página. Uma coisa que é importante lembrar na hora do desenvolvimento é nunca colocar um botão do Elementor dentro de um card com link. Por quê?
porque o Elementor vai expulsar esse botão para baixo. Não tem como eu representar aqui para vocês, mas basicamente, quando vocês forem colocar um botão, vocês colocam ele em forma de div. Então vocês vão lá, recriam esse botão com um container, colocam o botão, colocam o texto e deixam esse botão dentro do card sem link. Por quê? Porque se você colocar com link, ele vai expulsar, vai quebrar o layout e daí não vai funcionar o link no card da melhor forma possível. Então, uma coisa que eu já recomendo fazer desde o início, quando você vai fazer esses botões com um hover muito diferente, você já desenvolve o primeiro botão já direto como uma div. Você não cria, não pega aquele íconezinho de botão lá do Elementor, o widget de botão, e você cria ele direto com um container. Então, esse aqui eu criei como um container, coloquei um texto e coloquei o ícone para fazer essa animação. Na mesma seção aqui embaixo, a gente tem alguns sliders mostrando o produto do cliente, então aqui a pessoa pode ir vindo para o lado, vendo todos os produtos. Também tem um hover de escala aqui, né? Esse daqui a gente preferiu botar na diagonal, porque ficava mais explícito as imagens. Esse aqui, se ficar assim em cima, ia ficar muito grande, então a gente preferiu botar na lateral. Na seção de baixo, que é basicamente a parte de modelos, eu já quero mostrar duas coisas diferentes. Primeiro, se vocês perceberem o header, ele é fixo, então ele vem junto em todas as sessões, e ele tem uma animação que basicamente fica aceso quando a pessoa está na seção específica do header. Então, por exemplo, eu estou em modelos, o modelo está em azul. Se eu for para a seção de uniformes, uniformes vai ficar azul. Se eu for para a seção de portfólio, portfólio vai ficar azul. Então isso vai servir para a pessoa que está aqui no desktop se achar e, por exemplo, estou aqui em modelos, então eu quero voltar para a seção de cima, eu clico em portfólio e volto para a seção de cima. Isso eu fiz para ficar muito mais fácil da pessoa navegar quando já tiver uma seção mais embaixo do site. Bom, na seção de modelos, tem basicamente um hover em todas as imagens, a pessoa pode arrastar aqui para o lado e para o outro, para ela conseguir ver todos os modelos. Aqui só tem alguns, o cliente ainda vai adicionar mais no futuro próximo. E aqui também embaixo tem um botão remoto que basicamente substitui o botão que tem no Elementor. Basicamente é um código JavaScript que você pega ali e quando eu clico nesse botão, ele clica no botão remotamente. Então nesse botão aqui eu consigo estilizar ele um pouco mais, deixar ele numa posição mais diferente e ele vai virar uma div completa. Então ele não vai ser um botão em absolute, né? Neste caso aqui, ainda daria para fazer com absolute, porque era só deixar centralizado e tudo mais. Mas vamos dizer que o botão ele está nessa seção aqui em cima. Então, usar esse tipo de botão remoto fica muito mais fácil de desenvolver. Se vocês quiserem, eu posso mostrar um vídeo para vocês de como fazer esse botão remoto, porque é algo que quebra muito o galho. Às vezes o cliente vem com uma demanda de colocar um ícone de botão em um lugar diferente, que mexa em um slide diferente, então a gente tem que fazer algumas adaptações para funcionar esse tipo de slide com botão remoto, porém é muito mais fácil depois que você faz a primeira vez. Então aqui também tem um botão de simular, basicamente é o mesmo botão aqui de cima, só que um pouquinho maior. Então, basicamente essa seção é isso, é um slider com esse botão remoto. Na seção de baixo é a seção de galeria do Elementor. Então basicamente eu usei a galeria padrão com Lightbox, então se eu vim aqui eu consigo ver toda a galeria, né? Eu deixo com o mínimo de informação possível, só a quantidade de imagem, uma versão para você colocar em tela cheia e aqui conectado para você conseguir indo para o lado, né? Isso eu acho muito importante. Uma coisa que é interessante saber é que na galeria em si não tem nenhuma forma de você fazer um efeito de hover. Porém, eu com o CSS mesmo coloquei um efeito interno que basicamente no box externo coloca um border radius mais um overflow hidden e na imagem interna ela expande. Então basicamente dá esse efeito de expandir dentro de um box que eu acho muito interessante. É bem diferente desse efeito aqui que basicamente sai para fora. Ele é um efeito que expande dentro do box. Na seção de baixo é uma seção de clientes, que é a seção de depoimento padrão. Aqui tem uma amostra do que eu falei para vocês ali em cima, que basicamente é o botão remoto de slider. Então basicamente, se ele tivesse aqui embaixo seria muito fácil de fazer, era só fazer com posição absolute e tudo mais, mas como ele está aqui no canto em cima, em uma seção fora do slide, né, você pode perceber que ele está numa seção fora, eu tive que usar esse JavaScript que basicamente substitui o botão que eu coloquei como ícone pelo botão que tem no slider. Então aqui eu posso scrollar para o lado e para o outro e também além disso eu consigo vir aqui pela parte dos botões. Nessa seção aqui de sobre a gente quis fazer algo mais personalizado, então ela tá bem interessante aqui a composição dela, a imagem de fundo, a parte aqui do Fanatic, então a ideia é realmente ser algo diferente numa seção
que é uma imagem na esquerda, uma imagem e um texto na direita. A gente realmente tentou fazer algo diferente. Foi bem interessante de implementar isso e eu gostei bastante. Na seção de FAQ, é muito mais do mesmo, basicamente é uma seção de FAQ simples, com animação suave. Então eu coloquei uma borda na parte de baixo, que basicamente quando abre ela vai suavemente para baixo. Nessa seção aqui, uma seção de tirar dúvidas, basicamente o que não tiver aqui ele pode entrar em contato com a equipe da Fnatic para responder alguma dúvida que ela tenha, se não ter respondido aqui dentro do próprio FAQ, né? Então a pessoa vem aqui e ela pode fazer o hover e clicar no botão, né? Na seção de baixo, uma seção de formulário, então foi uma seção bem simples. E logo aqui embaixo tem a assinatura dos desenvolvedores, que é basicamente o site da nossa agência, que é a ProM Studio. Então é isso, esse é o site na versão desktop. Agora eu vou mostrar na versão mobile para vocês darem uma olhada. Bom, basicamente temos aqui o site na versão mobile. Eu estou usando uma extensão aqui que eu utilizo bastante, que é para ver o site responsivo, já utilizando um mockup de celular. Eu utilizei algum CSS aqui para ficar um pouquinho mais bonito de vocês verem, mas basicamente é isso, né? No mobile aqui temos o menu, que é um menu que sai de cima para baixo. Eu acho que é um menu bem simples e não precisa ser muito mais do que isso um menu, na minha opinião, que basicamente é um menu que vem da parte do topo do site e mostra todas as informações que a pessoa precisa ter. Então tem os links âncoras aqui, com também a parte de simulador, que é uma coisa que no desktop é um botão, e aqui vira a parte do menu. Né? Eu utilizo o mesmo menu no desktop e no mobile e coloco um CSS para basicamente ocultar o Last Child no menu desktop e fazer ele aparecer no menu mobile. De cima para baixo a gente tem basicamente as mesmas informações. Aqui tem a parte da imagem de banner, então a gente muda um pouco a diagramação do site, não muda tanto assim, mas eu acho que fica muito mais interessante da forma que está aqui no mobile, ao invés de ser um banner enorme atrás com uma sombra. Então aqui ficou muito mais direcionado à marca da Fnatic. Então tem aqui o botão e tudo mais. Aqui fica um abaixo do outro, eu acho que também é outra diagramação, e aqui o que estava na lateral fica um em cima do outro, que também é como está os cards de cima, então a gente mantém o padrão no mobile, né? Na seção de baixo, aqui, o botão vai para baixo, lembra, esse aqui também já era embaixo, mas esse botão de simulador que estava aqui em cima, ele vem para baixo, para ficar um abaixo do outro, ficar muito mais fácil da pessoa saber o que ela tem que fazer. Ela vai vir aqui e se ela gostar, ela simula, basicamente isso. Aqui na seção de galeria eu coloquei com duas colunas, eu acho que fica muito mais interessante do que só uma, porque essa galeria tem muita imagem, imagina a quantidade de imagem que teria uma embaixo da outra. Na seção aqui de depoimentos, a gente tem basicamente agora o botão que tinha aqui em cima, no canto superior direito, ele vem aqui para baixo, como é na seção de modelos, então a pessoa vem aqui e consegue ver todos os depoimentos. Na seção de sobre nós, a imagem que antes era um background fica aqui em cima com a logo da Fnatic. Eu acho que foi muito legal essa diagramação que a gente colocou aqui também, e foi bem interessante desenvolver um componente apenas para o desktop e para o mobile. Então basicamente não são dois componentes aqui, é um componente só que vira essas duas imagens. Vamos vir um pouquinho para baixo. Aqui no FAQ continua a mesma coisa, basicamente só fica em duas linhas porque os textos são muito maiores do que uma linha só. A gente deixa o mesmo tamanho de texto porque para ficar muito mais visual para a pessoa. Na seção de dúvidas a gente coloca uma imagem embaixo, colocou um degradezinho para ficar um pouco mais interessante no mobile, porque tem que entender que 80% das pessoas que vão entrar no seu site vai ser pelo celular. Todo mundo tá com o celular na mão, todo mundo vai fazer uma pesquisa rápida e às vezes é o seu site que vai aparecer. Então é muito interessante saber que o seu site não precisa ser mobile first, mas precisa ter um mobile muito bem diagramado para uma pessoa que for entrar pelo celular. Na parte aqui do footer com o formulário a gente colocou as informações acima e o formulário abaixo, basicamente para a pessoa solicitar o orçamento. E aqui fica a parte do termos de uso e assinatura do desenvolvimento. Basicamente o site é isso. Então é isso, web designer, esse foi o case. O link vai estar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixa o seu like. Para quem não é inscrito, se inscrevam aqui no canal que vai ter muito mais vídeo mostrando cases e mostrando boas práticas de desenvolvimento no WordPress. E é isso, falou!